E aí, galera, tudo bem com você? Começando aqui mais um podcast no Objetivo Peruíbe. Esse projeto muito bacana que nós, o Celso, né, os mantenedores do colégio apoiaram esse projeto e nós vamos trazer aí mais convidados, professores de várias áreas do conhecimento, também alunos que estão participando aí das atividades extracurriculares. Então está começando aqui mais um podcast Objetivo Peruíbe. Hoje eu estou aqui com o nosso convidado, professor convidado de hoje, Juliano, professor de filosofia e também de sociologia, aqui do Objetivo Peruíbe. Tudo bem, Juliano? Certinho, Duda. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço você aceitar esse convite aí. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Fico muito contente, muito honrado de conversar com você. Eu que agradeço você de bater esse papo legal, bem descontraído aí. Beleza. Juliano, fala pra gente aí, quanto tempo que você é professor? Eu sou professor há exatos 10 anos. 10 anos. Comecei a lecionar em 2011 e depois, este ano completaram 10 anos de professor. 11 anos agora, né? 2021, 22, 10 anos. Entre 10 e 11 anos de sala de aula já. Legal. É uma experiência boa. Grande amigo da gente, colega aí. Muito obrigado. Grande profissional, professor Juliano. E como que deu esse insight, assim, de você falar assim, agora vou ser professor, vou fazer licenciatura? Na verdade, em 2008, eu descobri que eu me senti, na época, vocacionado para seguir a carreira do sacerdócio, de ser padre. Ah, você vai contar essa história para Vou nós daqui a contar pouquinho. essa história. Daqui a pouquinho, vou contar isso aí. Eu me senti vocacionado, para abreviar um pouquinho, para depois eu contar com detalhes como Sim. foi esse processo. E aí, a partir de 2010, eu estava no segundo ano, cursando o segundo ano de filosofia, dentro do seminário. E depois disso, eu decidi seguir a carreira profissional na área da educação, porque a minha faculdade, o meu curso, era o curso de licenciatura. E quando eu saí do seminário, eu fiquei meio perdido, não sabia para que rumos eu daria para minha vida. Então, a partir disso, eu optei pela área da educação. É que no seminário também estuda filosofia, teologia, é isso? Isso. O seminário, para a formação de um padre, nós precisamos de 2 faculdades. Uma de filosofia e outra de teologia. Dependendo do seminário, você ainda tem mais alguns cursos extras, o que não foi o meu caso. Tá. Aí você saiu do seminário? Eu saí do seminário no finalzinho de 2010 e a partir de 2011 eu consegui lecionar no colégio onde eu estudei no ensino fundamental. Era um colégio privado, Legal foi isso, o único né? privado que eu estudei e a partir de 2011 comecei a lecionar lá, fiquei até 2012 e depois comecei a lecionar em outros colégios. Eu também, assim que me formei, comecei a lecionar no colégio, porque eu tinha me formado. É bacana isso. Você acaba emoção, né? encontrando os professores ali. E uma sensação, né? Legal, né? uma sensação interessante que eu tive, quando eu retornei para esse colégio, eu era pequeno, estava na sexta série, na verdade, eu não era nem sexto ano. E o colégio era enorme para mim, né? E de repente, quando eu voltei, a sala de aula era muito pequena, Né? o espaço do colégio era muito pequeno. Essa sensação que a gente tem. Mas foi uma honra, foi uma emoção colocar os pés como professor e encontrar ainda dentro desse colégio colegas que me Deram tornar aula pra colegas de quem eu tive aula, de física, Eu também tive de essa artes. sensação. E é É uma muito coisa bom, né? Mas indescritível. É verdade, assim. Legal. Indescritível. E aqui no Objetivo Peruíbe, você dá aula para o ensino médio, fundamental? Ensino médio, filosofia e sociologia, e no ensino fundamental, língua espanhola. E quantas aulas são de sociologia e filosofia? No ensino Sociologia e médio? filosofia no ensino médio, uma aula de cada disciplina por semana, e língua espanhola também, uma aula em cada turma por semana. Legal. Como que é, Juliano, dar aula aqui no Objetivo? Olha, Os alunos? dos últimos anos para cá, entrei em 2018, no segundo semestre. O Celso, mantenedor, eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui no Liceu Pires, ao lado. Nós somos colegas de profissão, Muito legal. mais ou menos aí entre os anos 2012 até 2014. Nós nos conhecemos nessa época. E depois disso, eu me desliguei do Colégio Liceu Pires. Eu tive uma oportunidade de trabalhar em Santos, no colégio onde eu atuo até hoje.
E tive que me desligar das aulas até por questão financeira, porque lá rendia um pouco mais, a hora-aula um pouco maior, enfim, eu tinha mais aulas também. Então isso me interessou profissionalmente, isso me atraiu profissionalmente, eu fui para lá. E depois disso nós nunca mais nos vimos. E em 2018, quando o Celso assumiu a escola, ele entrou em contato comigo por via de WhatsApp. Nessa época eu estava trabalhando num cursinho pré-militar como coordenador pedagógico. E a princípio eu neguei o convite. Falei, não dava, porque todas as sextas-feiras eu tinha um compromisso em Mogi das Cruzes. Ah, tá por conta da carga, né? Por conta eu tinha o curso pré-militar era os finais de semana, só que como eu era coordenador regional, a minha vigência ia de Bertioga até o Vale do Ribeira, até Registro. Eu tinha toda essa extensão para cuidar. E aí eu disse para ele que não dava, porque sexta-feira ia para lá e no sábado, que era o dia das aulas, eu andava. Então uma hora ia para Bertioga, outra hora para o Vale do Ribeira, então eu estava sempre rodando, então não dava. Mas eu tive um problema na empresa com a questão financeira, com os custos da viagem. A empresa não queria custear muitas minhas viagens, então começou a pesar. Então eu optei por ficar em Cubatão, que tinha uma outra sede. E aí eu abri a partir da manhã. Então eu entrei em contato com ele, perguntei se havia a possibilidade de trabalhar ainda aqui. E ele falou, não, tudo bem, há a possibilidade. E a partir de 2018, no segundo semestre, comecei a trabalhar então no colégio aqui, né? Então, de modo geral, o que eu percebo é a escola, além de crescer numericamente, ela cresceu qualitativamente também. Isso é importantíssimo, né? Ela cresceu muito qualitativamente com os alunos. Então hoje a gente consegue fazer... Você está aqui desde 2018? Desde 2018. Eu entrei 2 anos antes de você. 2 anos antes, 2016. Que era a gestão do Daniel e do Rogério, isso. Né? Então a gente cresceu qualitativamente também, né? Não só a quantidade de alunos, mas a qualidade dos alunos também. Então hoje dá uma satisfação muito grande entrar na sala de aula, bater um papo com os alunos, trazê-los para a filosofia, né? Trazê-los para a sociologia, que são duas ciências, duas disciplinas que no ensino médio não são disciplinas muito bem quistas pelos alunos. A gente percebe que o aluno torce o lábio quando ouve falar dessas duas áreas, porque fica essa má impressão da filosofia ser aquela aula desagradável em que você troca opiniões. Verdade, aí que está o desafio, né? O desafio na área de humanas, né? É um desafio permanente de você trazer o aluno para si, né? Verdade. Trazer o aluno para a disciplina, né? Então acaba que a gente vai amadurecendo na profissão, vai ampliando os caminhos, vai observando os alunos, vai indo o público que a gente tem. Isso, e a partir disso a gente consegue... O perfil de aluno você vai conseguindo se adaptar ali, Você né? consegue se adaptar. Isso é importante. E como que é a sociologia no Enem, a filosofia? Fala um pouquinho do Enem, vestibular, né? Como assim? Como que as provas, né? Como a estrutura das provas, falando um pouquinho do Enem, do vestibular, que é muito cobrado, essa área do conhecimento, né? As ciências humanas e suas tecnologias. Fala um pouquinho, Juliano. Nos últimos anos, o que eu tenho percebido pelas provas do Enem, sobretudo, é que essas duas ciências, sobretudo a sociologia, aparece interconectada com outras áreas do conhecimento. Então, na sociologia nós não temos conhecimentos específicos. O Enem costuma trabalhar muito com questões da sociologia do trabalho, da antropologia cultural. Então, o Enem ele trabalha com questões abertas dessa área. Então, ela sempre conversa com outras disciplinas, com história, com geografia. Já vi um debate aí de sociologia com matemática. Então, uma construção enunciativa, ela acaba fazendo um apelo matemático. Né? Não que as respostas ou as alternativas sejam matemáticas, mas o apelo à matemática, a conversa com a matemática é permanente. Contextualização. Ela contextualiza, ela trabalha... O Enem é muito disso, né? Essa contextualização das disciplinas, né? Então a sociologia... Áreas, a sociologia no Enem ela não tem um direcionamento mais teórico. É um direcionamento de fato apelando para o conhecimento social. Estabelecendo uma análise da sociedade como um todo. Então as questões são muito interpretativas. É fácil de você acertar as questões quando você tem uma boa leitura do enunciado e já vai ali dentro do enunciado captando as informações fundamentais. A filosofia é uma ciência que já exige um conhecimento técnico, exige um conhecimento teórico, um conhecimento do processo de pensamento do autor. Numa das versões do Enem, em 2019, salvo engano, nós tivemos uma questão do Kant de um grau de dificuldade muito elevado, né? Onde apareceram propostas do Kant que o aluno tinha que conhecer as duas dimensões, a dimensão ética e a dimensão epistêmica, a dimensão do conhecimento. E muitos alunos não conseguiram resolver essa questão, né? Então, a filosofia no Enem ela vem carregada de teorias, de ideias. Não dá para você partir do mesmo princípio da interpretação da sociologia.
É verdade. Aí, como eu já disse, é muita questão interpretativa, contextualizada, e exige muito, né? A gente percebe nas edições do Enem, eu sempre comento isso com os alunos, sobretudo na área de ciências humanas, são questões contextualizadas. Exatamente. Às vezes até o aluno percebe, professor, não caiu história. Não, mas caiu ali contextualizada, e a gente percebe, igual isso que você está falando, é muito contextualização. É muita intertextualidade exato, também, né? Em conversas com outras disciplinas, né? Até que, igual você falou, até com as atas, né? Às vezes tem essa... Nós vivemos um tempo de desfragmentação das áreas, né? Nós fomos formados numa escola fragmentada, né? Que cada disciplina tinha o seu objeto, a sua análise específica, e ela não conversava de forma alguma com nenhuma outra. Eu já tive alunos que me perguntavam, por exemplo, se a modernidade na história é a mesma da filosofia. Né? Então ele vem carregado dessa visão fragmentada. Os projetos educacionais nos últimos tempos têm tentado desfragmentar descompactuar aquilo que estava compactuado antes, né? Então, o que eu acho interessante é esse diálogo permanente. Né? O diálogo entre as áreas do conhecimento. Na verdade, está tudo envolvido ali. Né? Hoje o aluno consegue perceber que existe história na filosofia e existe filosofia na história. É verdade. Né? Então, se ele não tiver uma base histórica, ele não consegue entender a base do pensamento, porque o pensador ele faz parte de um contexto histórico. Na parte da literatura, exatamente. Entra a língua portuguesa. E a literatura não é exclusivamente da língua portuguesa. Né? Qualquer escritor é um literata. Né? Então, a gente tem muita de filosofia também ali. Nós utilizamos muito mal o termo literatura. Né? Literatura como se nós nos referíssemos apenas à língua portuguesa, aos autores clássicos da literatura brasileira, da literatura nacional, da literatura estrangeira, mas não. Platão foi um grande literata, Aristóteles foi um grande literata, os medievais, enfim. Então, a palavra literatura é muito mal utilizada, infelizmente. Né? Ela é aplicada apenas a esse contexto estrito da língua portuguesa. Né? E nessas últimas edições, né, a gente percebe que deu bastante assim, né? Tá mais ampliado. Tá mais abrangente. As disciplinas estão conversando entre si. E o aluno que não estiver preparado para essa realidade, ele não consegue se sair bem nessas provas. Né? Então, é preciso prepará-los para isso, frequentemente. Eu acho que foi em 2018, você falou de uma edição do Enem. Eu acho que foi em 2018 que caiu uma questão da imigração, de história da imigração, né? Por conta de uma palavra ali, muitos candidatos erraram por causa de uma única palavra, por causa do vocabulário. O vocabulário também conta muito, né? O grau de exigência técnica nas provas, tanto do Enem quanto de vestibulares, é muito maior. O grau de intelectualidade cobrado do aluno que pretende cursar o ensino superior é muito maior. Hoje você tem uma concorrência muito maior. Se antes os cursos aí de medicina, de engenharia, né, eram cursos muito concorridos, hoje você tem praticamente o triplo de pessoas concorrendo para uma vaga. Né? Então, o grau de dificuldade das provas cada vez é maior. Né? E, igual você está falando, cada vez mais exigência do aluno interpretar, não só interpretar, mas fazer essa interdisciplinaridade que tem muito. As últimas edições do Enem, a gente percebe essa conversa. As disciplinas, de repente, igual você falou, antes era só exatas. Humanas. Agora não. Hoje... Há essa integração aí. E o aluno tem que estar preparado, né, para encarar essas... Ele tem que estar preparado intelectualmente, espiritualmente, né? Quando eu me refiro ao espírito, tem que estar preparado a mente, né? A mente aberta, né? Uma mente em que ele não esteja ali tomado pela ansiedade, pelo medo, pela insegurança, mas que ele tenha todo o repertório intelectual dele ali pronto para ele ler uma questão e já dentro da proposta enunciativa conseguir formulando as principais ideias dentro da sua mente para que aquela questão, para que com base no comando da questão ele não tenha dificuldade para selecionar aquelas que são ou excluir aquelas que são fora do contexto, né? Beleza, muito bom esse papo aqui com o professor Juliano, que aceitou o convite, a gente bater esse papo aí. E nós vamos trazer mais convidados aí. Com certeza. Vamos trazer mais professores de várias áreas do conhecimento, exatas, humanas, alunos também, né? Vão participar aí com o tempo. E isso aí. Professor Juliano, presente aqui com a gente. E questão do vestibular, assim, né? Nós falamos do Enem. E do vestibular, como que é, Juliano? A sociologia, filosofia específica no vestibular. Tem
alguma particularidade em relação ao Enem? Tem. Bom, um dos elementos que compõe o Enem e que serve tanto para os vestibulares é a especialização no conhecimento dos autores, né? Sobretudo dos clássicos. Sempre aparecerão aí pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles, da filosofia antiga, Tomás de Aquino e Santo Agostinho, da Idade Média, Descartes, Hume, Locke, Rousseau, dos tempos modernos. E a contemporaneidade é sempre uma caixinha de surpresas. Você tem ali desde um Clóvis de Barros Filho, um Mário Cortella apresentando um tema de ética. Aliás, o tema de ética passa a ser um tema muito abordado nos nossos tempos. Discutido tanto na dimensão política quanto na dimensão social. Então você tem muito apelo à questão ética, né, como uma análise. E analisar um caso ético não é fácil. Então dentro da filosofia você tem muitas dessas especificidades. E na sociologia, ao contrário do que dissemos anteriormente, na sociologia você já começa a trabalhar com pensadores, com análise de pensadores, como é o caso, por exemplo, do sociólogo francês Émile Durkheim, com Karl Marx. Né? Ao contrário do que... No curso de história tem a parte na grade de sociologia, né? E eu vi bastante. O Marx é um pensador que as pessoas, pelo menos quando eu trabalho com ele em sala de aula, eu costumo quebrar paradigmas. As pessoas confundem muito o Marx com o socialismo. E o que eu vejo é que as pessoas desconhecem a filosofia socialista, a filosofia comunista. Tomam por referência o socialismo marxista com base nas políticas internacionais que temos hoje. Né? Cuba, por exemplo, você tem ali a Coreia do Norte, né? A Venezuela... e outros países aí do mundo em que você tem uma tentativa de implantar o socialismo, que não é marxista. Ele é de base marxista, mas ele não é marxista, né? Porque o Marx ele deu um passo além do socialismo. Então nós não temos aí uma consolidação de um sistema socialista marxista. Eu costumo trabalhar com um aluno mostrando a dimensão interpretativa de Marx, que é uma dimensão, inclusive, que se encontra presente nos livros didáticos, que é aquela ideia do materialismo histórico. Daquela ideia da tese, da antítese, da síntese, só que aplicada para o materialismo. Então eu costumo levar o aluno à reflexão de que essa dimensão do pensamento marxista é mais importante do que a finalização do comunismo. É um passo para isso. Então, se o aluno não tem entendimento do que é o materialismo histórico, ele dificilmente vai entender o que é o comunismo. Né? E aí a gente começa a quebrar um pouco os paradigmas com Marx. E o último clássico é o Weber, né? Sem sombra de dúvidas, o Weber ele faz parte dos clássicos da sociologia. Do século XIX. Do século XIX e XX, que você já tem ali Weber trabalhando com uma outra crítica ao sistema capitalista. É interessante que o aluno estude bastante esses autores para ter como você falou, né? Tem uma dimensão maior do que aquilo. Exatamente. A gente não pode resumir um autor a uma simples ideia. Não podemos resumir Platão, né? Dizer que Platão é o mundo das ideias sem conhecer de fato o que Platão pensou a respeito do mundo das ideias. É isso aí. Professor Juliano, obrigado por ter aceito esse convite, professor. Muito bom conversar com você aqui. Muito bom mesmo. Nosso colega de trabalho aí, estamos no dia a dia, né? Muito bom mesmo. Agradeço mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E vou chamar mais vezes, hein? Muito obrigado, com certeza, para dar toques aí para o Enem, para vestibulares, falar de alguns autores aí clássicos da filosofia, da sociologia. Temos mais, gravando essa primeira temporada aqui, vamos gravar mais podcasts. Vamos sentir extremamente lisonjeado. Mais uma vez, agradecendo aos mantenedores, né, por apoiar esse projeto aqui. Obrigado ao Celso Cacílio por autorizar a gente gravar aqui na sala de robótica, né? Estamos aqui na sala de robótica. Espaço. E muito obrigado mesmo. Mais uma vez, obrigado, Juliano. Obrigado, Duda. Considerações finais? Um assunto aí que nós íamos trazer em pauta, que eu acabei não comentando muito, foi a minha vida no seminário, né? É verdade. Isso, eu esqueci. É verdade, pode contar aí. A minha vida no seminário, acabei esquecendo de comentar. Então, dentro da igreja, eu sempre fui uma pessoa muito religiosa. Minha mãe teve um problema de saúde muito sério em 2003. Minha mãe tem lúpus. E, na época, o lúpus era uma doença desconhecida. Era desconhecida a causa do lúpus e era desconhecido o tratamento para o lúpus. A minha família, minha mãe, sempre nos instruiu muito dentro da religião. Meu pai não era muito afeito à religião, não ia muito às missas. Minha mãe me colocou na catequese, mas nós não tínhamos assim, um aparato familiar. Minha mãe ia na missa por obrigação de eu estar presente. E a partir de 2003, com o agravamento da doença da minha mãe,
Ela ficou internada durante o mês de julho de 2003. Isso para mim foram as férias piores que eu tive na minha vida até hoje. Eu nunca desejei que essas férias acabassem, tanto como o julho de 2003. Ela literalmente passou os 30 dias de julho internada, a ponto de ela me relatar depois, uns anos depois, que ela chegou a morrer. Ela chegou a morrer e ela estava ali já indo embora, mas alguma força superior a trouxe de volta. Né? Ela chegou a me relatar isso com muita clareza. Ela tinha muita clareza no que ela falava. Muita lucidez, inclusive. E a partir de 2003, então, minha família passa a participar mais ativamente da atividade religiosa, católica. E você foi de orientação católica? Sou de orientação católica. E a partir disso, então, nós passamos ali os próximos anos mais afeito à igreja. Meu pai passou a fazer mais parte da igreja, passou a se entregar mais, a se doar mais para o trabalho, como uma forma de agradecimento da minha mãe ter permanecido viva. Entendi. E nós aí, a partir dessa entronização do meu pai para a vida religiosa, né, participando mais ativamente da comunidade, da igreja, eu acabei me participando também mais. Então fui coroinha, eu toquei na banda da igreja, eu passei a fazer parte de uma série de atividades religiosas. E isso foi, de uma certa maneira, me motivando. Tá. Você também é músico, né, Juliano? Sim, sim. Então, fala um pouquinho pra gente aí, Juliano. Qual instrumento você toca? A música, não sei, eu não me considero um autodidata. Eu me considero um cara esforçado. Eu aprendi violão sozinho, depois aprendi bateria sozinho, aprendi aí os instrumentos de corda, baixo, guitarra, uns instrumentos de percussão. Você tinha banda também? Tinha banda, tive banda. Né? Nesse intervalo de tempo aí, eu dividi as minhas atividades da igreja com a banda também, de rock que eu tinha, de pop rock. Outro dia eu vi uns vídeos de você tocando bateria, toca muito bem. Aprendi sozinho, aprendi vendo vídeo, né? Então eu intercalava esse processo de participar da vida comunitária da igreja, mas também ao mesmo tempo ter banda. Aliás, muito bem lembrado, né? Eu tinha esse projeto em paralelo, né? E aí em 2008, eu já tinha uma namorada há 3 anos, nós estávamos juntos há 3 anos, namorando firme. Eu era adolescente, mas nós namorávamos firme. Quantos anos você tinha, Juliano? Eu tinha uns 17 para 18 anos. Estava ali entre a casa dos 16 para 18. Sempre nessa idade você quer fazer uma banda, né? Quer participar da banda, né? Quem tá nessa idade quer ter uma banda de rock, porque traz sucesso, né? Assim, aquela questão de você tocar na escola. Eu tive o prazer de tocar numa escola, né? E geralmente começa nas escolas, assim. Né? Tocar na escola, né? Eu tinha banda, a gente se apresentava na escola e era aquela febre, né? Então a gente ficava famosinho na escola, né? Era muito legal isso, de ficar famoso na escola. E aí é legal, aquele sonho, né, de você estar na escola. E nós tínhamos na época 2 músicas próprias que nós tocamos no show. Tinha autoral também. Tinha autoral. Legal. E nessa época também, um pouquinho antes de entrar no seminário, eu levava o violão pra escola. E como nós sabíamos que a nossa banda tocar, eu ensaiei o pessoal a música, mostrei pro pessoal a música, o pessoal gostou e começaram a memorizar o refrão. E no dia do show, a gente fez aquela famosa paradinha no refrão e deixou a galera cantar. Você imagina que emoção, o pessoal cantando. Já é emocionante você tocar a música dos outros. Você já imagina autoral, a emoção, né? O cara cantando o refrão da sua música, né? Então eu tive esse prazer na vida de ter gente cantando o refrão da minha música, né? Aí depois, em 2008, eu tava namorando sério, né? Nós estávamos juntos há 2, 3 anos já. E eu lembro que eu fui numa missa, numa comunidade que fica no Campos Elíseos, em Itanhaém. Uma capelinha bem pequenininha. A santa é a Nossa Senhora da Glória. Eu estava sentado no banco, o padre chegava sempre... Eu era motorista, né? Acabava levando o padre para cima e para baixo. Sim. O padre chegava sempre meia hora, 40 minutos antes da missa, porque ele confessava os fiéis. Então eu deixava o padre lá e ficava na capela. Como eu não tinha o que fazer, eu ficava rezando o terço, eu ficava fazendo as orações com as senhoras. E eu não sei, aquele dia para mim foi um dia muito estranho, porque parecia que a imagem da santa para mim estava muito diferente. E eu comecei a olhar para aquilo, né? Ela tinha um brilho a mais, eu não consigo descrever em palavras. Ela tinha um brilho a mais, ela tinha alguma coisa a mais, ela tinha alguma coisa diferente do que o habitual. E eu senti alguma coisa dentro de mim, batendo numa força mais forte, me convocando, me chamando, né? Mas eu não sabia muito bem para quê. Não tive noção. Era uma força interior que me atraía para algum lugar que eu não sabia onde, né? E aí depois da missa, quando nós dávamos carona para algumas velhinhas que ficavam no caminho, quando eu fiquei sozinho com o padre no carro, eu falei, padre, aconteceu isso, né? Eu tive essa sensação e eu não sei te dizer exatamente para quê. Ele falou assim, ele é um polonês alto, né? Meio rígido. Ele disse para mim, menino, Deus está te chamando. Né? Eu falei, mas é estranho, né? Eu falei, tô namorando, não tem nada a ver, né? Tinha banda de rock, tinha aquela coisa, aquela pegada bem adolescente, bem, não rebelde, mas adolescente, aquela coisa.
menino, Deus está te chamando. Eu falei, não é possível, né? Eu falei, Deus tem tanta gente para chamar, vai me chamar logo a mim, né? E um Hellis mortal, né? Enfim. E aí ele falou para mim, olha, você vai para casa, você abra a Bíblia aleatoriamente e na passagem que cair você me traz. Eu falei, olha, eu pensei comigo no dia, eu falei, olha, quer saber? Eu vou voltar na capela. A capela ficava distante da minha casa uns 7 quilômetros. E eu peguei a bicicleta e fui esses 7 quilômetros até a capela de novo na parte da tarde, porque eu sabia que ela ficava aberta. E com a Bíblia lá, sozinho dentro da capela de novo, eu abri a Bíblia lá. E eu não lembro, caiu num capítulo da Bíblia, o Evangelho de João, acho que capítulo 4 ou 5. Chegou a hora que os verdadeiros adoradores passarão a adorar a Deus. Dentro daquele contexto de Jesus com a samaritana. Eu falei, meu Deus do céu, né? Falei, falei, essa passagem não é de graça, né? Chegou a hora com os verdadeiros adoradores, eu fiquei meio assim. Aí levei pro padre, na missa da noite. Fiquei inconformado, levei. Ele falou, menino, tá aqui na sua frente. Você foi convocado. E isso, só pra contextualizar, era um sábado de carnaval. Era um sábado de carnaval, né? Então, assim, isso era uma coisa assim meio... Era um sábado de carnaval. Eu falei, né? E eu tava namorando há 3 anos. Então ele falou, menino, Deus está te chamando. Um chamado de Deus você não nega. Eu falei, nossa, realmente é estranho, né? Bom, resultado, domingo, depois de tudo isso, no domingo de manhã, o padre tinha um encontro na catedral e ele falou, não, vamos comigo. Meu pai também levava o padre para Santos, ele não tinha condição de dirigir, era um senhor, ele era muito abrutalhado, ele não conseguia dirigir. Aí ele levou, nós fomos para Santos, eu fui junto. E lá em Santos, na missa da Catedral de Santos, ele me apresentou o reitor do seminário. Ele falou, esse aqui é o padre Ricardo, esse aqui é o reitor do seminário. Cara, eu fiquei morrendo de medo. É o padre Ricardo, esse aqui é o reitor do seminário, e agora você conversa com ele para saber os procedimentos para entrar. Quer dizer, eu escutei isso no sábado, no domingo eu já estava fazendo isso. Né? E aí, óbvio, fiquei extremamente assustado, fiquei assim, muito, muito apavorado com as coisas. E aí o padre falou, não, você vai fazer o seminário em família, e se você tiver condição, você vai ser aprovado pro seminário. Falei, nossa, o negócio é sério, realmente, de fato, né? Aí eu voltei para casa no domingo à noite eu conversei com a minha namorada. Eu falei, olha, aconteceu isso comigo, assim, etc. Eu tava muito tranquilo no dia, porque ela sempre falou pra mim, olha, eu nunca na minha vida choraria por homem algum. E eu acreditei nessa mentira. Eu acreditei nessa mentira. E eu fui lá firme disso. Eu falei, não, ela não vai chorar. Ela disse pra mim que não iria chorar nunca por homem algum. Né? Eu cheguei pra ela, né? Coincidentemente ela tinha o nome de Juliana. Juliana. Eu falei pra ela, olha, aconteceu isso, olha, eu fui chamado pra ser seminarista, fui chamado pra ser padre e eu vou ter que terminar, vou ter que romper meu relacionamento com você. E aí, ela chorou. Ela chorou muito. E eu não sabia o que fazer. Ao mesmo tempo que eu não queria, eu também queria, porque era uma experiência diferente, né? E aí, realmente, nós rompemos. Nós rompemos o relacionamento. Você sentiu naquele momento senti. também? Não sentiu? Isso no domingo. E aí eu senti que isso tinha acontecido de fato. Aí terminamos e eu passei durante vários meses acompanhando ela. Porque eu fiquei com medo dela ficar depressiva. Ela chorava, ela ficava desolada. Então assim, quando eu tinha folga no seminário, eu vinha pra casa, passava na casa dela, a gente conversava muito, até o dia que ela se relacionou com outra pessoa e realmente dali por diante eu falei, não, agora acabou, de fato eu vou seguir o meu caminho. E na quarta-feira de cinzas eu fiz a inscrição pro seminário. Ou seja, de sábado para quarta-feira, foi o carnaval todo em cima disso, né? Foi uma coisa muito estranha. E aí, dali da quarta-feira de cinza eu passei a entrar no seminário. Tem um processo, que não é um processo, ele é um processo seletivo, mas ele não é um vestibular, não é uma prova. Você vai ser avaliado psicologicamente por uma psicóloga, você vai ter acompanhamento a cada 15 dias, que você vai para o seminário, dorme no seminário. Isso, durante o ano de 2008 inteiro eu fiz esse processo e no final dele o padre falou, não, você vai entrar pro seminário em 2009. É uma fase ali de meio que... É uma fase preparatória. De meio que adaptação, é uma fase preparatória. Porque tem muita gente que fala que quer ser vocacionada, quer ser padre, mas no fim das contas não tem vocação. Então o papel do padre nesse momento é dizer pra você se você tem de fato a vocação pra ser padre ou não. E aí eu entrei em 2009 pro seminário. Só que no mesmo ano eu operei o rim. Eu tinha um problema renal sério, eu tive que operar meu rim. Passei o primeiro mês fora do seminário, o segundo eu entrei. E dali por diante permaneci lá dentro. Né? Estudei 2 anos de filosofia na faculdade católica, lá em Santos, São Santos. Cursei 2 anos de filosofia lá e em 2010 eu percebi que ali já não tinha mais nada para mim. Eu tinha outros projetos para minha vida, não era aquilo de fato que eu queria naquele momento.
E aí, em 2010 eu me desliguei do seminário. Mesmo? Em 2010. Aí em 2011 começou a fazer... 2011 já consegui, assim, já consegui a escola, porque a escola precisava muito de professores à época. Não era uma escola que estava muito bem colocada aí no cenário econômico da cidade. Era uma escola que já tinha muitos problemas. Era uma escola que era de 3 proprietárias, 3 irmãs. E uma dessas irmãs, de uma forma assim, muito ambiciosa, comprou o direito das outras 2. E a escola não estava caminhando legal, né? Então, quer dizer, naquele momento foi o que me apareceu, foi a oportunidade que me foi dada, eu aproveitei, fiquei lá 1 ano, menos do que isso até, e depois disso segui minha carreira na educação e estou até hoje, né? Eu não me arrependo nem um pouco das escolhas que eu fiz. Eu acho que... É muito bom isso, né? A gente fazer o que a gente gosta. É muito bom. Aqui, né? Objetivo Peruíbe, a gente faz o que a gente gosta. Tem suporte. Tem suporte Né? pedagógico, suporte administrativo. Nós temos temos um todo público suporte. excelente dentro da escola. E a gente se sente bem, né? Isso é muito importante, você fazer o que você gosta. Exatamente. É unir a profissão, a felicidade, é o amor, a vocação, talvez, pela Eu acho que isso é prosperidade, né? É. Porque a gente fala muito em prosperidade, já pensa logo em dinheiro. Né? Dinheiro. É. Eu acho que a prosperidade é isso, né? Você fazer aquilo que você gosta, trabalhar no lugar que você gosta. O que eu sempre isso, explico para os alunos quando eu trabalho a ética aristotélica, né, é transformar talento em profissão. Acho que o primeiro caminho que a gente deve seguir, e pelo menos eu faço muito isso na minha vida, é descobrir primeiro do que a gente gosta. Verdade, é. As pessoas têm muito maus hábitos de fazer teste vocacional. E você faz o que gosta, vai fazer bem feito, vai ser feliz, então isso é importante, né? O pessoal resto faz é teste consequência. vocacional e fica naquela coisa superficial das exatas, das humanas. Mas ali no teste vocacional, a vocação, ela provém do interior, ela provém daquilo que você tem amor em fazer. Então, claro... Então, de certa forma, você acabou, nesse processo, né, que você falou que estava no seminário, você conseguiu ligar muito isso também, Exatamente. essa questão, né? A ciência... O ser padre não é diferente de ser professor, por isso que a maioria dos padres também são professores. Você pega aí grandes nomes da Igreja Católica. De sociologia, que em história também tem ali a grade de matéria. Então, terceiro semestre tive sociologia. E o professor de sociologia também era então para você ver, porque tá ali, né? Só mudam os públicos. Enquanto na igreja você conversa com uma assembleia que é passiva, né? Porque é uma assembleia que está acostumada a ficar quieta, não é um diálogo, né? É um sermão. O nome já diz, né? É um sermão. Aqui na escola você tem um público ativo, você tem um público que te dá feedback do que você está falando, tem um público que problematiza o seu discurso. É um retorno imediato, não? É um retorno imediato. Lá na igreja não. Lá na igreja você tem um público passivo que está ali esperando a autoridade eclesial conversar, falar, meditar, trazer com base nas suas teorias algumas ideias, interpretar os textos bíblicos que muitos não conhecem profundamente o texto bíblico. Então depende muito da figura central do padre, que resume em si essa responsabilidade de transmitir ao interlocutor aquilo que as escrituras, que os padres dizem, que a literatura teológica tem como interpretação. Né? Eu sempre comento com os alunos, né, as coisas antes de ser professor, né? Nós já fizemos muita coisa assim, né? Uma coisa que eu fiz quando eu era adolescente, mais ou menos 17 anos, aí para 18, eu trabalhei em rádio. Rádio. Isso também ajudou bastante na questão de comunicação e tal, sabe? Ou seja, já me ajudou bastante, assim como essa passagem pelo seminário acabou me ajudando você na questão da sala de aula, né? E eu trabalhar em rádio também me ajudou bastante na questão de comunicação, estar ali em contato direto com os alunos na sala. Isso... A comunicação, o rádio ainda é legal porque é um público que você não vê, né? Exato. O aluno você está ali vendo, você está face a face com ele. Imediato. O feedback é imediato. Né? Ali, né? O aluno ele te devolve prontamente o discurso que você transmite, um resultado imediato ideias, né? Ali, né? Então é bem interessante. É isso aí, Juliano. Encerrando por aqui mais um podcast Objetivo Peruíbe, agradecendo mais uma vez os mantenedores aqui para apoiar esse projeto, agradecendo ao professor Juliana. Muito obrigado, Juliano, por você ter aceito bater esse papo aí com a gente. Obrigado mesmo, Juliano. Eu que agradeço. Obrigado, Duda, pelo convite e agradeço ao público que está nos ouvindo, que possam nos ouvir cada vez mais vezes. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Obrigado. Tchau, valeu. Tchau.